Olá, eu sou o Bruno e você está ligado no Simplesmente Pai. Agora é a vez do Bernardo, né? Não, desculpa, tá errado isso. Agora é a vez do Theo. Do Bernardo. Era Theo. Mas é Bernardo. Bom, eu conheci a Monique quando a Bruna tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, né? Naquela época a gente era namorado. E assim, é certo, tá? Isso se eu puder dar algum conselho pra vocês... Se você já tem um filho, está separado da sua antiga esposa ou namorada, etc., a sua futura namorada ou esposa, etc., tem que gostar do seu filho, que senão isso não vai dar certo. Né? Então, conheci a Monique, a Bruna tinha 4 anos, nós éramos namorados, né? Depois de 1 ano e meio de namoro, a Monique ficou grávida do Bernardo, né? Só que um pouquinho antes disso, eu preciso voltar um pouco antes para falar sobre isso, porque eu e a Monique, a gente não se dava muito bem. A gente era namorado, mas a gente não se dava muito bem. A gente gostava um do outro, mas não batia. E teve uma vez que teve uma festa, né, na minha casa, era uma festa de aniversário minha, e a gente brigou feio. E nesse dia que a gente brigou, a gente se separou. E aí, segui minha vida, falei que não queria mais, ela também não. Continuei fazendo as coisas que precisava fazer. Até que um dia eu recebo o telefone dela, falando, olha, preciso conversar com você, uma coisa muito séria. E aí, meu amigo, se prepara. Se você se separou da tua namorada, ela liga pra você depois de 1 mês e fala pra você, olha, preciso conversar com você, é uma coisa muito séria, é bomba. E aí ela estava grávida. Foi bem desafiante isso, porque a gente não estava mais junto, eu não queria ficar mais com ela, ela também não queria mais ficar comigo, por mágoa, e isso é muito ruim, né? Mas a gente conversou sobre o assunto e a Monique queria ter muito o Bernardo, né? Queria muito ter um filho. Isso foi muito importante para a nossa vida ainda hoje, né? Somos casados há 10 anos e o Bernardo tem 12, né? Eu falei que ia ter história inusitada, né? Eu falei. Então, a Monique tem essa teimosia, né? Então, assim, a teimosia dela foi a teimosia mais certa que ela fez na vida. Ela falou assim, não, eu vou ter o meu filho, pronto, acabou. Então ela brigou com Deus e o mundo, saiu de casa, ficou um tempo fora, e eu muito nervoso, ainda muito chateado com a situação, achando que, cara, por quê? Eu vou ter um filho com uma mulher, vou ter filho com outra mulher e não vou estar com nenhuma das 2 mulheres, isso pra mim é muito ruim, e comecei a entrar numa paranoia, e enfim, no final das contas a gente conseguiu conversar, começou a se ver novamente. Só que eu perdi os 4 primeiros meses de gestação do Bernardo. Eu não tive esse prazer de ser o pai do Bernardo efetivamente durante esses 4 meses. Isso é muito importante. A mulher ela fica muito sensível nessa hora. E você precisa muito de dar apoio à mulher nessa hora. E para mim, naquele momento, eu não tive a maturidade de saber lidar com isso. Mas a gente começou a se ver de novo, eu comecei a entender e a aceitar ser pai de novo, e cara, graças a Deus ela foi teimosa, graças a Deus passamos por isso, porque isso só fortaleceu nosso relacionamento, e depois de um certo tempo a gente voltou como marido e mulher, né? Na verdade naquela época namorado e namorada. Então, no dia 24 de junho de 2004, o Bernardo nasceu. E, meu amigo, o pai, ele só sente essa alegria,
essa magia de ser pai, quando o filho sai da barriga da mulher, ou, né, naquele momento ali que a ficha cai, né? E isso a gente também tem que respeitar muito nas mulheres, porque a mulher já sente o filho muito antes da gente que é pai. Mas quando o filho nasce, você entra em um estado letárgico, né? Eu não sei, eu fotografei o parto do Bernardo todo, o que não aconteceu com a Bruna. Infelizmente eu não pude fazer isso com a Bruna. Eu tive a oportunidade de fotografar o parto do Bernardo. Foi maravilhoso, fiquei emocionado, etc. Só que ele, antes de nascer, antes de sair da barriga da mãe, chamava Theo. Todas as lembrancinhas de maternidade era Theo. Todos os presentinhos para os convidados era Theo. E aí tá minha sogra lá do lado de fora, meu sogro, a minha família, minha mãe, etc. Todo mundo lá do lado de fora, meu pai. E vai passando os bebês, né? Vai passando os bebês. Quem é esse bebê? Esse aqui é o Renato, esse aqui é o Michel, esse aqui é a Carolina. E vai passando vários bebês. Esse aqui é o Bernardo, vai passando. E aí daqui a pouco eu passo no corredor e a minha sogra, vem cá, cadê o Theo? Falei, esqueci de te dizer. É o Bernardo agora, não é mais Theo, não. E aí eu costumo dizer que eu manipulei a minha mulher na hora que o Bernardo saiu. E aí, quando ele saiu da barriga da minha mulher, ele foi brigando meio com o médico, meio forte e tal. Eu já tinha esse nome na cabeça, ela também tinha um pouco desse nome na cabeça. Bernardo significa forte como o urso. E aí eu cheguei pra ela, na mesa de parto, eu falei, amor, ele não tem cara de Theo, não. Ele tem que se chamar Bernardo, ele tem cara de Bernardo. O cara lá tá fazendo barra na mão do médico. É mesmo, coitada. A mulher tá toda estrupiada lá na mesa e ela ainda tem que tomar a decisão se vai trocar o nome ou não, né? E aí ela falou assim, não, tudo bem, então vai ser Bernardo. E aí o Bernardo começou a se chamar Bernardo. E aí foi por causa do Bernardo que eu dei mais um passo na minha vida, né? Eu lembro que eu falei da Bruna que eu fiquei mais responsável, tive que lutar, tive que trabalhar em 2 empregos, etc. O Bernardo foi o filho que me fez largar a profissão de jornalista. Eu estava fazendo faculdade de jornalismo na época para ir para o mercado financeiro. Aí eu deixei eu falei, olha, eu não posso dar um passo para trás nesse momento financeiramente. Eu já trabalhava em um banco na época e eu ganhava um salário melhor do que um salário de jornalista. E foi naquele momento ali que eu decidi romper com o jornalismo e ir para o mercado financeiro. A gente tem que fazer nossas escolhas. E a minha escolha naquela época foi a minha família. Agora éramos 4, né? Éramos eu, a Monique, a Bruna e o Bernardo. A gente tinha que passar por isso. E eu tomei minha decisão, não me arrependo nem um pouco. E eu acho que foi a decisão correta que eu tomei na época. E aí o que aconteceu? Quando o Bernardo nasceu, a gente ainda não tinha uma casa. A Monique estava morando na casa dos pais, a gente tentou comprar um apartamento que não deu certo. E não tinha uma casa. Para mim foi a parte mais difícil, porque eu já tinha uma filha que não era da Monique, tinha o Bernardo e não tinha uma casa. Mas, meu amigo, isso é certo, porque se você é um cara do bem, se você trabalha em prol da sua família, se você trata bem seus filhos e corre atrás, não tem como dar errado. Uma hora vai dar certo. É só você acreditar, ter paciência e sempre se apoiar nas coisas boas e principalmente na sua família. Todos nós temos uma história. Qual história você quer contar?